Olá, como você está? Espero que você esteja bem. Eu te convido a fazer comigo uma breve reflexão no texto que está escrito no Evangelho do Apóstolo João, no capítulo 10, verso 10, onde diz: O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que aprendemos com esse texto? Aprendemos como curar corações machucados. Corações machucados são curados quando aprendemos a lidar com aquilo que nos machuca. Quando aprendemos a lidar com a rejeição, com a mágoa, com a raiva e com o rancor. Corações machucados são curados quando aprendemos a lidar com a ausência de perdão. Como que vamos aprender a lidar com aquilo que nos machuca? Primeiro, precisamos ter um referencial, uma referência, um exemplo a seguir. Estou falando de alguém que passou pelos piores sofrimentos e venceu, apesar de tudo. Eu estou falando de Jesus, o Nazareno. Pois quem além de Jesus passou pelos maiores traumas de rejeição, traição, abandono e desprezo nessa terra e ainda venceu? Quem que apesar de todo o sofrimento que passou, ainda promete nos dar vida e vida em abundância? É Jesus. Depois de buscarmos uma referência, precisamos identificar o nosso maior inimigo, ou aquele que irá usar das diversas situações e pessoas para nos ferir e nos machucar. É importante que você perceba que existe um inimigo que quer machucar o seu coração. E agora eu estou falando do diabo. O diabo sempre planeja machucar o coração de toda pessoa desde o seu nascimento, porque ele sabe que só assim essa pessoa irá carregar uma ferida que vai travá-la pelo resto da vida. E acredite, isso começa desde a barriga da mãe, desde a gestação. O diabo é tão perverso, é tão mau, que quer nos atingir na fase que somos mais indefesos, onde não temos como nos proteger. E para isso, ele usa até as pessoas mais importantes das nossas vidas para nos ferir. Quando os estranhos nos falam coisas ofensivas, nós não damos muita importância. Mas quando é alguém que amamos, a coisa é diferente, porque isso nos fere. Porque das pessoas que amamos, nós esperamos sempre amor, carinho e respeito. Como diz aquela máxima, uma pedrada lançada de longe talvez nem nos atinja, mas a pedrada que mais dói é aquela que é lançada de perto. O diabo vai trabalhar desde a nossa gestação para sermos feridos. E o trabalho dele é este: é roubar, matar, é destruir. O diabo é nosso inimigo, ele nos odeia e quer nos ferir. Ele não pode atingir a Deus diretamente, então ele tenta fazê-lo direcionando toda a sua fúria contra a criação de Deus. O diabo ele sabe o destino dele, então fará o que tiver ao seu alcance para levar o maior número de almas para o tormento eterno junto com ele. Esta é a forma dele tentar atingir a Deus, pois ele sabe do grande amor que Deus nutre pela criação. Assim, o diabo usa de todas as artimanhas e armas para roubar a nossa fé, matar as nossas esperanças e destruir as nossas vidas. O inimigo ele usa a rejeição, rejeição na gestação, usa a própria mãe para declarar que a gravidez é indesejada, usa a rejeição desde o nascimento, rejeição porque não é hora de ter um filho, que um filho é uma despesa a mais, rejeição porque os pais queriam outro sexo. Usa a rejeição na infância, pois os pais não têm prazer ou tempo para dedicar à criação do filho ou dos filhos. Então a criança é criada pelos avós, pelos tios. O diabo usa a rejeição porque os pais estão desconfiados da paternidade. Ou a criança não é lembrada nas datas importantes. O diabo usa a rejeição na escola também, pelos professores, pelos amigos, seja pela condição social da cor ou porque a criança é fisicamente fraca. Por causa da rejeição, nós não nos sentimos tão importantes. Não nos valorizamos como pessoas e isso gera uma imagem distorcida de nós mesmos. Mas devemos nos lembrar que Jesus foi rejeitado. Devemos nos lembrar que Jesus foi criticado também. Jesus foi xingado, escarnecido por muitos e o é ainda hoje. Devemos nos lembrar que Jesus foi traído também.
Devemos nos lembrar que Jesus foi abandonado e indesejado também. E tudo o que ele queria era trazer vida e vida em abundância, além da salvação. Devemos nos lembrar que Jesus também foi humilhado, cuspiram nele, bateram no seu rosto. Devemos nos lembrar que Jesus também sofreu traumas, abusos e castigos violentos. E diante de tudo isso que Jesus sofreu, ele seguiu o caminho da cura, o caminho do perdão. Isso aconteceu quando Jesus, estando já crucificado, disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. O caminho para a cura da alma, o caminho para a cura de um coração machucado é o perdão. Só seguimos em frente quando resolvemos o que ficou para trás. Muitos não perdoam porque acham que o perdão é para os outros, mas estão redondamente enganados. Perdoamos porque nós é que precisamos de cura. Quando falamos para quem nos machucou, eu não te perdoo, nunca vou te perdoar, a resposta sempre será essa: eu não estou nem aí, estou pouco me lixando para o seu perdão. Quem nos magoa não quer ser perdoado, pois a intenção deles é nos magoar, é fazer das nossas vidas um inferno. Por isso que o perdão é para nós, pois somos nós que carregamos o fardo da mágoa, somos nós que carregamos o peso da dor e somos nós que estaremos ligados aos que nos maltrataram pelo resto de nossas vidas, pelos laços do rancor e do ódio. Assim, quando nós decidimos perdoar quem nos ofendeu, nós rompemos com esses laços. Nos libertamos do ódio, da mágoa, da dor, do rancor. Essas coisas nos fazem mal. E fazem mal apenas para nós, e não para os nossos ofensores. Você entende isso? Quem adoece somos nós, e não quem nos machucou. Porque eles não estão nem aí. Enquanto nós adoecemos por causa da mágoa e do rancor, quem nos machucou está seguindo em frente com a vida deles. Por isso que o escritor da carta aos Hebreus nos faz um alerta quando nos diz no capítulo 12, verso 15, onde está escrito: cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. O que é ser excluído da graça de Deus? É não ser perdoado por Deus. Quando não somos perdoados por Deus? Jesus nos explica no Evangelho segundo o apóstolo Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 14, onde está escrito: pois se perdoar as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Ou seja, quando não somos perdoados, nós não somos perdoados por Deus quando nós decidimos não perdoar. Quando não perdoamos, não somos perdoados por Deus. Se não somos perdoados por Deus, é porque estamos excluídos da sua graça. O texto de Hebreus também nos alerta a não deixarmos que brote em nossos corações nenhuma raiz de amargura, ou seja, a mágoa, o rancor, o ódio, porque as consequências da raiz da amargura são as seguintes. Primeiro, causa perturbação. A raiz de amargura ou rancor, a mágoa, afetam o nosso emocional. Ficamos perturbados mentalmente, emocionalmente. Podem surgir depressão, síndrome do pânico e até loucura se não for seriamente tratada. E outra consequência é a contaminação. Não que sejamos contaminados, mas é que a nossa alma, a nossa psique está tão enferma que nos tornamos pessoas amargas e começamos a contaminar outras pessoas com a nossa doença emocional. Uma pessoa que carrega mágoa e rancor fica tão amarga que começa a falar mal de tudo e de todos, seja pessoa, emprego, igreja e até de Deus. E acaba que outras pessoas são contaminadas com esse sentimento de ódio, raiva e rancor. Quando andamos com pessoas que carregam mágoa ou estão dominadas por uma raiz de amargura, a gente ouve essa pessoa falar tanto mal das pessoas, de outras pessoas, que nós começamos a sentir raiva dessas pessoas, mesmo sem conhecê-las. Ficamos contaminadas pelo ódio sem saber se aquilo que ouvimos é verdade. E então adoecemos também. Porque compramos uma briga que não é nossa, sem saber direito dos fatos. Por isso, um conselho: saiba de todos os fatos antes de sair crucificando alguém, pois você pode estar escolhendo um possível Barrabás. Ou seja, quando tiramos conclusões precipitadas, corremos o risco de condenar o inocente e inocentar
um culpado. Lembre-se, uma moeda tem sempre dois lados. Então, como fazer para sermos curados? Para que sejam curados a nossa alma e os nossos corações machucados? Primeiro, reconhecer que foi ferido. Para sermos curados, precisamos admitir que estamos doentes. Uma pessoa, para ser curada de qualquer doença, precisa admitir a enfermidade. Só assim buscamos o tratamento. Ninguém vai ao pronto-socorro à toa. Só vai quem assume: estou doente, preciso de ajuda. Lembre-se, nem Jesus carregou a cruz sozinho. Em determinado momento, na terceira queda, Simão, o sirineu, o ajudou a chegar no Gólgota com a cruz. Como fazer para sermos curados? Para que sejam curados os nossos corações machucados? Segundo, é preciso falar, colocar para fora, para o Senhor te curar. Conforme está escrito na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 5, verso 16, onde diz: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, ou é muito poderosa e eficaz. Muitas vezes temos medo de falar por causa da exposição. Nos achamos invencíveis, porque queremos sempre parecer forte para os outros. Mas como seremos tratados se não falarmos onde dói ou o que está doendo? O que você faz quando está em frente ao médico? Fica calado? Se ficarmos calados em frente ao médico, como ele fará o diagnóstico? Como ele irá prescrever a medicação e o tratamento? Precisamos falar. Mas atenção, não é para sair falando para qualquer um, mas com Deus e com pessoas que sejam realmente maduras e espirituais. Como saber se uma pessoa é madura e é espiritual? Jesus dá a dica. Uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Saiba do caráter da pessoa antes de ficar abrindo a sua vida para ela. Através da vida de Paulo, nós vemos um grande exemplo que serve para nós. Ele tinha um espinho na carne, uma enfermidade. E ele pediu a cura por 3 vezes, mas Jesus por 3 vezes disse não. E o que Paulo fez? Se revoltou? Não. Pois ele entendeu que precisava ser tratado por Deus, que a graça de Deus bastava para a sua vida. E que o não de Deus é para o nosso bem. E a graça de Deus significa perdão e presença do próprio Deus em nós. Paulo entendeu que quando somos dependentes de Deus, buscamos mais a Deus e isso nos fortalece. Agora, quando somos independentes de Deus, nós nos enfraquecemos, pois nos afastamos justamente daquele em que podemos todas as coisas. Por isso que Paulo diz que quando está fraco é que está forte, e quando está forte é que está fraco. Pois o segredo de viver contente em toda e qualquer situação e de poder todas as coisas é ser completamente dependente de Deus. Isso pode parecer fraqueza para os homens, mas é força de Deus para nós. Fale para Deus a sua dor. Fale para Deus e Deus irá te curar. Como fazer para sermos curados, para que sejam curados os nossos corações machucados? Perdoar aqueles que te feriram. Perdoar para seguir em frente, perdoar para ser perdoado por Deus, perdoar para ser curado. Perdoar não significa voltar a confiar novamente, mas não olhar para o agressor com olhar de ódio e rancor. É abandonar a mágoa e orar para que o agressor seja alcançado por Deus. É entregar aquele sentimento destrutivo nas mãos do Senhor e clamar pela cura de Deus. Decidir perdoar é abrir mão do direito da vingança, do direito da réplica, do direito ao troco. É decidir viver em paz, sem ser dominado pela mágoa. É deixar para trás tudo que ficou para trás para seguir em frente. Deus tem o poder de nos curar e de nos libertar. Ele sabe pelo que passamos. Ele sabe pelo que você passou e pelo que você está passando. Então Deus promove a cura. Deus quer promover a cura na minha vida, na sua vida. Porque Deus nos amou. Deus te amou antes que você nascesse. Ele te diz: desde o ventre da tua mãe eu te escolhi. Eu te chamei pelo nome, você é meu, você é meu. Eu tenho seu nome escrito
na palma da minha mão. Você é meu e ninguém pode te arrebatar das minhas mãos, pois nada pode te separar do meu amor que está em Cristo Jesus. Então decida perdoar. Perdão é uma decisão difícil, mas se queremos ser curados, se queremos seguir em frente, precisamos decidir perdoar. O perdão é uma decisão. Decida perdoar, decida se parecer com Jesus. Esse Jesus que nos perdoa a todo instante, pois a todo instante pecamos contra Ele. É esse Jesus que te atraiu para que você ouvisse essa mensagem hoje. É esse Jesus que está aqui para te ajudar. É esse Jesus que está aqui para te ajudar a tomar essa decisão de perdoar. Você não está sozinho. Jesus está aqui. Ele está aí ao seu lado, te tomando pela mão. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Se você precisa perdoar, se você precisa pedir perdão, se você quer ser curado e restaurado, decida perdoar. Entregue toda a sua mágoa, todo o ressentimento, toda a raiva, todo o ódio, todo o rancor e a vida daqueles que te machucaram nas mãos de Jesus. E deixe Ele te curar. Eu quero e preciso orar pela sua vida. Deus está te chamando, deixe Ele fazer a obra na sua vida, deixe-o trabalhar o perdão em sua vida, deixe Jesus curar os traumas de rejeição, de abandono, de abuso, de humilhação, de traição, de palavras que te feriram. É o próprio Jesus, é o próprio Deus que te diz, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 41, a partir do verso 9. Eu os tirei dos confins da terra, de recantos mais distantes, eu os chamei. Eu disse, você é meu servo, eu o escolhi, eu não te rejeitei. Por isso não temas, eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou teu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém. Deus é contigo. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de graça, Deus de misericórdia, entrego, Senhor, a vida, Senhor, dessa pessoa que está vendo essa mensagem nas tuas mãos e clamo pela cura, pela restauração, pela bênção do Senhor sobre a vida dela, Senhor. Derrame a tua graça, o teu poder, a tua unção. Manifeste o teu poder, ó Deus, a tua cura, para que ela seja totalmente liberta, restaurada e abençoada por ti. Cubra-nos, ó Deus, com o sangue do Cordeiro, acampa os teus anjos à nossa volta, livra-nos do mal, livra-nos dos males e enche-nos com a tua paz. Receba a paz do Senhor, que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua semana. Deus abençoe seu dia. Lembre-se de tudo que foi dito. Que Deus te abençoe. Fique firme no Senhor, tá? Me mantenha sempre viva a esperança. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.